essas relações que a gente tem, essas imagens que a gente cria, é que vão conduzir a nossa vida, tá? É assim que nós vamos construir o nosso conhecimento das coisas. E aí ele propõe 3 formas de conhecer as coisas do mundo. 3 gêneros, 3 graus de conhecimento, tá? Então a gente foi lá, conheceu alguém e criou uma ideia sobre aquilo. Esse primeiro conhecimento que ele expõe, que é o conhecimento imaginário, é um conhecimento que pode ser chamado também de razão inadequada. O que é isso? Eu conheci o Rodrigo, mas eu não conheci muito o Rodrigo. Eu não sei exatamente o que o Rodrigo é, não sei exatamente o que ele faz. Eu tive uma imagem do Rodrigo. E dessa imagem, eu criei um juízo sobre o Rodrigo, tá? Ele vai chamar isso de juízo inadequado, ok? É um juízo que não conhece o corpo todo do Rodrigo, conhece uma parte do Rodrigo, tem uma ideia do Rodrigo, mas de fato não conhece o Rodrigo. Esse juízo que a gente faz imaginário, por conta de não conhecer muito bem, a gente pode criar 2 sentimentos, 2 afetos por essa imagem. A gente pode criar um ódio ou um amor excessivo. Por que eu posso criar um ódio ou um amor excessivo? Porque nesse gênero de conhecimento, eu não conhecendo muito bem, eu acabo tendo uma ideia muito mais do meu corpo, do que o meu corpo sentiu, do que realmente da ideia do outro corpo. Porque eu não conheci o outro corpo direito. Eu conheço muito mais a mim mesmo e o que eu senti. Sendo assim, o Rodrigo vem, ou alguma aluna que vamos ver, a Ana Beatriz Siqueira da Silva, ela me entrega um bolo. E eu gosto muito desse bolo. Aí eu falo assim, eu amo Ana Beatriz. Ana Beatriz é a melhor pessoa do mundo. Na verdade, eu gosto do bolo, mas eu passei a amar Ana Beatriz e achar que ela é a pessoa ideal para viver comigo para o resto da vida, porque ela me entregou um bolo. Então, o que eu tenho nesse momento? Um afeto, alegria excessivo. Ele está um pouco fora da realidade, porque eu não conheço a Ana Beatriz. Ao mesmo tempo, se a Ana Beatriz me entregasse um bolo que eu odeio, eu iria dizer, odeio Ana Beatriz. Eu odeio Ana Beatriz, o bolo que ela me trouxe é horrível, então eu odeio Ana Beatriz. Aí eu estou criando um afeto na tristeza excessiva, eu passo a odiá-la. Na verdade, eu odeio ou fico com uma paixão na alegria excessiva porque eu não conheço de fato a Ana Beatriz, eu só conheço a minha relação com o bolo, que eu sinto pelo bolo. Né? E como que a gente vai resolver isso? Se fosse assim, a gente passaria a vida inteira como as pessoas passam nas redes sociais. Por exemplo, brigando sem entender de fato com quem você está conversando, a ideia da outra pessoa, o que realmente ela está dizendo sobre aquilo. A gente tem uma ideia parcial, a gente tem uma ideia limitada, superficial, e já passa a ter sentimentos muito sinceros por essa ideia que a gente faz, né? Então, Spinoza chama isso de ideia inadequada. Porém, ela é necessária, porque ela é a primeira ideia que você tem de alguma coisa. Então, toda ideia que você vai ter sobre alguma coisa, todo sentimento, ele vai passar primeiro por um conhecimento imaginário. Não necessariamente você vai sentir um ódio ou uma tristeza, tá? Deixa eu ver se tem algum exemplo que eu... eu já dei o exemplo do bolo, né? Um exemplo interessante aqui
é lembrar, por exemplo, das drogas. A pessoa que usa uma droga ou toma uma bebida e diz: isso aqui é muito legal, é muito bacana, eu fiquei muito bem nesse momento. Ela teve um contato com aquilo e achou aquilo interessante. Ela sentiu um efeito daquilo no corpo e aquele efeito foi interessante. Só que ela não sabe o todo que aquilo vai provocar na vida dela se ela continuar usando aquilo, porque aquilo pode causar nela um vício. Quando você não conhece muito bem as coisas, você pode se apaixonar por aquilo sem saber as outras consequências que aquilo te traz. Então, o vício, ele é, de certa forma, uma paixão excessiva por alguma coisa, né? E como que a gente consegue refrear tudo isso? Pelo segundo grau de conhecimento, ou segundo gênero de conhecimento, que ele vai chamar de racional, ou intelectivo, ou uma razão adequada. Nessa segunda forma de conhecimento, tem a relação, eu sinto as coisas, eu me relaciono com aquilo, só que uma vontade em mim, um desejo maior de ter mais potência sobre aquilo, que é dominar esse conhecimento. E a partir disso eu começo a usar a minha razão. Eu consigo ter nesse momento uma compreensão maior dos corpos nessa relação. Eu não estou compreendendo só o meu corpo agora. Agora eu estou olhando o outro corpo, estou analisando. A Ana Beatriz me deu o bolo, eu analisei o bolo, mas aí eu começo a olhar para a Ana Beatriz também. Eu já comecei a olhar, olhei o TikTok dela, ela dança, ela gosta da Anitta, ela canta que nem a Marília Mendonça, mas ela já fala umas coisas que eu não curti muito, ela usa uma roupa que eu já não estou gostando muito, pá. Aí eu já começo a observar esse outro corpo. E eu começo a ter uma completude maior do meu corpo com esse corpo, é uma composição de corpos. E aí eu começo a entender se isso vai dar uma harmonia ou não, né? Eu começo a compreender um pouco mais a razão daquele outro corpo. E isso me faz ter uma ideia melhor de tudo isso. Então, o que é isso? Eu estou usando a minha razão para poder compreender. Neste momento, começa aí a liberdade para Spinoza. A liberdade para Spinoza, ela está muito ligada a uma atuação ativa do ser. Eu sou ativo, eu quero buscar o conhecimento para entender, para eu poder tomar as minhas próprias atitudes a partir deste conhecimento que eu tenho. Nós experimentamos afetos ativos. Afetos ativos é quando eu começo a controlar o que eu quero buscar, né? O que eu quero compreender. Eu estou buscando com isso a minha felicidade. Eu busco aumentar a minha potência. Se alguma coisa me entristeceu na relação, eu preciso ser feliz com essa relação. Para ser feliz com essa relação, para buscar mais potência, eu preciso compreender este outro corpo. Eu não quero ser servo deste corpo, eu não quero ser servo das minhas paixões. Porque a paixão excessiva na felicidade, ela também vai trazer danos a você, assim como a paixão excessiva na tristeza. E quando você consegue controlar tudo isso, você consegue refrear essas paixões, você consegue compreender. Na verdade, é o contrário. Quando você consegue compreender, você consegue refrear todas essas paixões. Né? No segundo gênero, que é o gênero racional, intelectivo, as tristezas são menores. A compreensão da composição dos corpos, né?
eu entendo ser, não entendo ser mais necessário manter essas paixões que eu tinha no primeiro conhecimento. Começa aqui, então, a liberdade. Nesse momento, o homem já começa a ficar livre. Então, vocês veem aqui que o homem do Spinoza, a liberdade dele, ele não está pensando o homem na liberdade como vai pensar os iluministas, o Rousseau, os liberalistas, o John Locke. Ele não está pensando o homem ainda no Estado. O homem está construindo tudo isso. Eu vejo isso como um passo anterior. Ele não está olhando a relação do homem com o Estado, ele não está vendo se aquele cara, se tem um governante, se o outro é isso, se o outro é aquilo. Ele está olhando cada ser individualmente, independente da sua posição. Simplesmente o ser no mundo e tentando, através do conhecimento, buscar a sua liberdade. Para que um afeto é a tristeza, é a alegria, é o desejo, seja anulado, eu preciso de outro mais potente, né? É necessário uma vontade maior para mim sair da passividade. Passiva em quando eu estou recebendo a relação, lá no primeiro gênero do conhecimento, e estou aceitando tudo. Como eu vou mudar isso? Eu preciso de um afeto, de uma alegria maior, ou às vezes até de uma tristeza maior que eu senti, para poder transformar aquela tristeza numa alegria. Então, sempre vai precisar de um afeto maior do que aquele que eu estou sentindo quando eu estou passivo, quando eu estou simplesmente recebendo aquela relação e aceitando e fazendo uma ideia mal concebida. Para conceber um juízo maior, eu preciso de um afeto mais potente. Né? Posso frear quando diminui a minha potência? Eu preciso entender a causa daquilo que provocou o afeto, né? Então, Spinoza, mais um pedacinho aqui do livro dele, né? Ele vai dizer o seguinte: um afeto não pode ser refreado nem anulado, senão por um afeto contrário e mais forte do que o afeto a ser refreado. Quando eu sinto uma tristeza, eu quero sentir a alegria. Quando eu sinto uma alegria muito grande, mas aquela alegria desmedida, não é racional, aquilo vai me causar uma tristeza para eu poder voltar a ser alegre dentro de uma racionalidade. Tá? Opa! Aí nós vamos para o terceiro gênero de conhecimento, que é muito bonito. Essa história do terceiro gênero de conhecimento é muito bonito, tá? Aqui já é uma ideia até... Antes disso, só dizer que a razão para Spinoza é compreender as razões comuns da natureza, o encadeamento natural das coisas, tá? Ela não é nem bem nem mal, é uma contingência da vida, tá? As coisas não se dão num bem e num mal, se dão em possibilidades da vida. Tudo que acontece é possível, não pela maldade, não pela bondade, mas pela possibilidade de acontecer. Uma pessoa só é muito ruim porque ela pode ser muito ruim, porque é possível na vida alguém ser muito ruim. Uma pessoa pode ser muito boa porque é possível ela ser muito boa. Está dentro dessa condição humana, né? Desse modo, corpo e mente dentro da essência que nós somos singular, dentro de uma substância maior, que é Deus, é possível ser bom, é possível ser ruim. É coisa da vida. No terceiro gênero do conhecimento, ele vai falar da intuição, tá? No terceiro gênero
de conhecimento, eu passo a reconhecer a essência das coisas, tá? O objeto da avaliação na minha mente é uma relação que possibilita observar sem as paixões, porque no terceiro conhecimento, terceiro gênero, eu já passei pelo primeiro, eu já passei pelo segundo, eu já tive ideias imaginárias, inadequadas, mal concebidas, eu já usei ativamente meus afetos para transformar essa ideia, para entender melhor, para ter o conhecimento, para poder refrear minha paixão sobre isso, ser mais moderado. E agora eu vou conhecer a essência das coisas. E onde está a essência das coisas? A essência das coisas está em Deus. Reconhecer a essência das coisas é como tocar Deus, tá? Possibilita-me o reconhecimento, o encadeamento da natureza nesta relação. Observa a gênese, como foi criado, o que existe dentro de cada ser, dentro desse cada ser singular e de cada relação, eu começo a observar as essências de Deus, né? Não só compreendo a relação como imagem, nem só na relação formada no primeiro gênero, e nem a relação disso, conhecimento que eu tenho no segundo. Eu passo a reconhecer essências divinas, tá? A intuição, ela se forma quando a mente tem ideia das essências do meu corpo. O meu corpo é uma parte da substância maior que é Deus. Quando eu começo a entender a composição do meu corpo, porque eu sou um corpo formado de vários corpos. Eu sou formado de coração, de rins, de mente, de dedo, não sei o que, eu tenho percepção, e eu começo a compreender essa máquina toda, sendo ela uma essência de Deus. Quando eu começo a observar isso, eu começo a ter a intuição, tá? Cada corpo transmite seu conhecimento em proporções definidas. Cada parte do meu corpo, ele tem uma utilidade, uma finalidade, e eu começo a compreender essa relação toda, tá? Porque eu começo a compreender as essências de Deus. Nesses movimentos se exprime a essência do corpo. Eu conheço a potência de agir, de afetar e de ser afetado. Eu estou afetando um corpo está me afetando e eu estou reconhecendo tudo isso. Eu começo a manifestar as aptidões das essências. As essências que são da substância maior, de Deus. Cada indivíduo é uma composição singular, tá? Dessa composição que exprime essa essência. Essa composição única de cada indivíduo é singular. A essência do corpo exprime e está implicada na essência do atributo extensão. Extensão é corpo. E isso é explicado pela minha mente. Eu explico o meu corpo através da minha mente. Eu explico toda a relação que eu tenho com outros corpos quando a gente se afeta, quando a gente se relaciona através da minha mente. É uma possibilidade da mente, tá? Conhecer toda essa composição de corpos que eu sou na relação com a composição de corpos que me afetam. Isso é compreender as essências da substância maior, tá? Então, vou fazer assim uma breve recapitulação para chegar aqui no conceito de verdade. No primeiro gênero, a razão inadequada, tá? Uma relação dos corpos onde não me explica nada, onde eu começo a ter paixões. No segundo gênero, uma alegria, porque eu consigo compor o meu corpo com o outro. Se há uma tristeza, eu consigo... Essa tristeza se dá na decomposição. Decomposição é quando não dá certo, uma coisa desarmônica, tá?
E eu consigo refrear e consigo controlar, já explicado pela mente, pela essa potência da mente, tá? E nesse terceiro gênero de conhecimento, eu já conheço as essências, né? Eu reconheço Deus. Eu reconheço que Deus pensa em mim. Vamos pensar aqui assim. Se eu sou uma parte de Deus, né? Deus é uma substância maior, eu sou uma parte finita, ele é uma parte infinita. Ele é a produção constante. Eu só estou produzindo a minha vida. Ela é limitada, um dia eu vou morrer. Deus não. Quando eu digo Deus, para Spinoza, não entendam Deus judaico-cristão, entenda a natureza, um universo, tá? É assim que ele pensa Deus. Imanente, produzindo tudo aqui com a gente. Está tudo sendo produzido, nós somos uma parte disso todo, tá? Então, Deus está pensando em mim quando eu estou reconhecendo Deus dentro de mim. Quando eu reconheço Deus dentro de mim, eu estou reconhecendo Deus e Deus está me reconhecendo nas atitudes. É um processo onde essa parte, nós sendo parte da substância maior, nós estamos agindo junto com Deus e Ele está reconhecendo tudo isso, tá? Deus, por meio da minha mente, ele tem ideia de si mesmo, tá? Ele tem ideia da sua própria essência e das modificações que estão ocorrendo. Pois só ele causa todas essas modificações. Se nós somos parte de tudo isso, tudo que está acontecendo, ele é a causa maior, então é ele que está causando tudo isso. O sumo bem está no encontro dos corpos e nas experiências dessas relações que estão na convivência dos homens. Tá? Todos os modos de vida são produzidos por Deus. Tá? Quando minha mente produz a ideia de Deus, ela produz os afetos mais ativos, mais interessantes, o que nos vai ser mais... como que eu posso dizer? É como se fosse como se a gente criasse um desejo dentro da gente, que a gente vai querer viver sempre aquilo. É uma sensação tão boa que você vai querer sempre viver aquilo. A intuição, ela de certa forma, ela não é um vício de querer viver sempre aquilo, mas é uma sensação boa, moderada, onde você quer viver aquilo, porque aquilo é reconhecer a própria vida. Você não tem mais paixões, você não tem mais ódio, você não sente inveja, você não fica assoberbado, você não tem mais soberba, você não se acha, pô, eu sou maior aqui, eu que manjo tudo. Não. Você percebe que você tem uma compreensão sobre as coisas, porque você está tocando Deus e você quer compartilhar tudo isso com todos os outros. Você não quer simplesmente ter aquilo para você. Acabou todos os afetos ruins, né? Madre Teresa de Calcutá. Isso a gente vai experimentar isso em algumas situações da vida. Nós não vamos conseguir viver isso o tempo todo, né, gente? Porque assim, se a gente olhar pelo que a gente vê as relações das pessoas, por exemplo, na rede social, que é muito fácil a gente perceber hoje, a gente percebe muito mais que existe uma relação no primeiro gênero de conhecimento. As pessoas não chegam nem no segundo. No Fernando, sim. Você que estuda Spinoza, o pessoal também, se quiser, o pessoal está percebendo a densidade do pensamento do Baruch Spinoza. Essa ascendência dos graus, para ele, é um caminho que não tem retorno. Uma vez você conseguindo intuir as coisas, as fluências positivas dessa substância divina, você não corre o risco de voltar a ter razões inadequadas?
O Spinoza diz que até os sábios vão ter razões inadequadas por fazer parte do processo. Não tem como. Você, quando você vai ter uma relação nova, a sua primeira relação ela vai ser inadequada. Você pode, sim, já ser uma pessoa que conhece as outras razões e, por conta disso, você vai entender que você vai estar tendo uma primeira razão inadequada. Mas é humano, como vai dizer Nietzsche, né? Demasiado humano. Eles leram o Anticristo. Algumas ideias do Anticristo. Tomava cafezinho toda manhã lendo Spinoza. Ele não diz isso, mas se vocês forem ler, se vocês lerem a obra de Nietzsche e ler a obra de Spinoza, vocês vão perceber que ele mergulha em Spinoza. Esse descolamento que o Nietzsche tem, eu costumo pensar o seguinte: Spinoza, na frente de um pastor, de um padre, ele senta com o padre, com o pastor, e fala assim: ô Rodrigo, é o seguinte, eu tenho uma outra ideia sobre Deus. Vamos trocar uma ideia? Tem alguns conceitos eu vou fundamentar. Agora, se fosse o Nietzsche que fosse conversar com o mesmo pastor e com o mesmo padre, Nietzsche diria assim: não vem com essa aí não. Esquece isso aí, que isso aí para mim não cola. O Nietzsche é mais agressivo, mas o Nietzsche tem uma literatura mais bela. O Nietzsche escreve muito bem, é bonito, né? A obra literária dele é bonita. Ele chega a ser poeta, ele tem metáforas o tempo todo, né? Nietzsche fala, por exemplo, do homem como camelo, que está na servidão. Depois ele fala do homem como o segundo homem do Nietzsche, qual é mesmo, Rodrigo? O homem como camelo, o homem como leão, né? Que é o homem que daí ele já é reativo, é mais ou menos a história do conhecimento, o grau de conhecimento de Spinoza. Ele já é reativo, mas ele não sabe exatamente o que ele quer. E no terceiro ele volta a ser uma criança que aceita descobrir as coisas novas da vida, né? Então, mais puro, e daí essa criança é que vai criar um novo reconhecimento disso todo. Ele está falando isso por conta da moral vigente que já existe, e para você não aceitar. O camelo é o que abaixa, põe o homem na corcunda dele e sai andando quietinho, sabe assim? Atravessa um deserto gigante, toma pouca água. Esse é o homem servil, é o primeiro homem, né? O segundo homem já é um leão, já fica nervoso. Não, peraí, isso aqui não é bem assim, vamos conversar. E o terceiro homem se torna criança e fala: não, eu quero voltar a ser criança e aprender a viver tudo de novo, né? De certa forma, então, voltando ao professor Rodrigo aqui, o questionamento dele, até o sábio vai experimentar primeiro gênero de conhecimento, porque é da natureza humana, porque faz parte dessa composição, dessa criação do conhecimento que a gente tem. A liberdade, então, para Spinoza, vamos falar mais um conceitinho aqui, o conceito de beatitude em Spinoza. A minha mente se esforça pela intuição conhecer as essências singulares das coisas, tá? O afeto beatitude é o afeto que exprime esse esforço de conhecer as essências. É algo que exprime a eternidade. A eternidade está na substância maior, que é Deus. Isso não tem nada a ver com imortalidade da alma. Eu sou um ser finito. Deus não. Deus é a eternidade. Quando eu reconheço essas essências são essências da eternidade. Essa sensação que eu tenho na intuição, esse amor que eu tenho por esse conhecimento, Spinoza chama de beatitude. Beatitude que o Rodrigo deve ter falado alguma coisa para vocês. Se vocês estudaram Agostinho, tem um conceito meio similar, né, Rodrigo? Do conceito da ordem, do bem em Agostinho, né? Beatitude para Agostinho, Tomás de Aquino principalmente, seria
essa premiação, mas aí com imortalidade da alma, da gente poder contemplar o nariz de Deus, né? E aí, nesse sentido, a exprimir a eternidade para Spinoza não significa que você terá uma disposição da alma fora do corpo, né? Você só existe no corpo, porque somos finitos. Fernando, só para contextualizar você, nós temos ainda 10 minutos. Tá, se você quiser, então... então, deixa eu só matar aqui com alguns conceitos de liberdade Spinoza, né? Então, a filosofia do Spinoza é a filosofia da alegria. Você tem que buscar mais potência, tem que buscar alegria. Você busca isso através do conhecimento, né? A intuição, ela vem da razão, nós agimos pela razão, é um afeto ativo, nós estamos trabalhando para ter esse conhecimento. Nós alcançamos no segundo gênero e no terceiro gênero de conhecimento a liberdade. A liberdade é conhecer, é refrear, né? Ela existe numa causa ativa, ela é o verdadeiro bem. Conhecer a ordem da natureza é uma forma de diminuir as nossas dependências de ideias mal concebidas. Ela está numa livre causalidade, né? Eu deixo de ser um servo das paixões, eu passo a produzir os meus próprios afetos e potencializar a minha existência. Mais alegria, mais potência, vida mais potente, mais feliz, eu sou mais feliz. Spinoza quer fugir, né? Para ser livre, você tem que fugir da ignorância, da superstição. São vícios do homem, né? Que não levam à felicidade, eles nos mantêm escravos. Lembrando que ignorância para Spinoza é a ordem natural das coisas, não é se eu sei alguma coisa ou não. Se eu sei alguma coisa tecnicamente, eu posso sim ter um conhecimento sobre aquilo, mas não exatamente o encadeamento natural da natureza, que é Deus, né, dessa substância maior. Então, a liberdade para Spinoza é saber buscar a felicidade através do que? Do conhecimento. Basicamente é isso, gente. Se vocês quiserem quiser fazer algum questionamento, tá? Fiquem à vontade. Nem tenho que questionar, né? Porque, nossa, eu concordei com tudo. Pessoal, se vocês lembrarem, Fernando, você consegue olhar, por exemplo, você enxerga um determinismo nessa busca, ou, apesar de você não ter usado essa expressão livre-arbítrio, nessa construção da liberdade através do conhecimento, o homem ele é mais ativo, ou ele descobre na natureza, que é Deus, a causalidade, então, na verdade, a liberdade é uma passividade. Como você enxerga esse binômio? Causalidade, determinismo, ou liberdade, servilismo? O Spinoza, ele não crê, né, pelos que vocês entenderam, no livre-arbítrio, né? A nossa liberdade está através de um conhecimento que nós precisamos efetivar. Deixa eu ver se eu acho no livro aqui. Eu tinha separado exatamente uma partezinha sobre isso. Eu não escrevi, eu deixei. Acho que eu não sei onde eu pus. Ele falava do livre-arbítrio. Houve uma expressão sua no início da sua fala, que só Deus é livre, né? Isso. Só Deus não está constrangido, né?
a liberdade para Deus é uma coisa, a liberdade para nós é outra coisa. Nós podemos, dentro da nossa forma finita, nosso modo, extensão, corpo e mente, buscar a liberdade dentro desse modo de vida que nós somos. Nós somos constrangidos, como nós vimos, pelas relações, né? E nós buscamos a nossa liberdade. Agora, a liberdade infinita é a liberdade em Deus, né? Quando nós experimentamos um pouco disso, é quando nós experimentamos o conhecimento da intuição, né? Que é reconhecer Deus e Deus pensando dentro de mim e eu estando em harmonia com esse pensamento, né? Tinha um pedaço sobre livre-arbítrio aqui, um pedaço de texto que eu separei, eu não estou achando, que é interessante ler. Na ideia originária dessa semana, só para o pessoal saber, a gente não combinou nada, né, Fernando? Simplesmente deu tema e você foi livre para poder apresentar, e essas suas ideias, elas foram compiladas aqui de tal forma que depois eu posso oferecer para vocês, alunos, dá para... Esse texto que eu escrevi para fazer aula, se quiser eu posso compartilhar com vocês aí. Opa, isso seria muito bom, daí já diminui o trabalho. E também, Fernando, se você quiser propor uma atividade, se você vai oferecer o texto, uma atividade que seja possível da nossa liberdade intuitiva de realizar, dentro, não da nossa soberba, mas as apalpadelas, tirar um pouco dessa ignorância, em busca de liberdade, o que você sugeriria para que eles pudessem entender um pouco mais essa liberdade como busca de felicidade? Entender a liberdade como busca de felicidade? Olha, sendo eles, eu acho que assim, uma reflexão que é interessante, o jovem está muito conectado, né? Todos estamos, mas o jovem utiliza isso de uma forma até melhor que nós, que somos mais velhinhos, né? Eu acho que observar, como eu citei aqui em algum momento, fazer uma relação, um paralelo entre a vida nas redes sociais e as formas de conhecimento. Onde está a liberdade, né? Onde a gente pode conseguir expressar, se relacionar com as redes sociais de forma livre. Isso é possível? Será que eu consigo ter liberdade dentro das redes sociais? O quanto isso vai me constranger ou não, né? O quanto essa relação pode ser constrangida por outros? O que fazer para tentar trazer esses outros para uma relação onde seja mais harmônica, onde possa buscar a liberdade? Eu pensaria em alguma situação nesse sentido, de fazer uma relação dos conhecimentos e da nossa liberdade dentro das redes sociais. Perfeito. Pessoal, alguém teria algum comentário ou algum agradecimento aí ao Fernando aí? Porque nós estamos... Fernando, eles têm aula 9h30 também, certo? Você pode pegar um papel para mim? Só um minutinho, já pego, tá bom? Aqui está a Camila, com presente sempre. Aqui, ó. Quer papel para pintar? Tô. Vai lá. A minha filha pediu para que o Kiko, eu falei assim, eu vou dar uma aula amanhã, filha. Falou, pai, não fica só falando das coisas, só no foco. Tem que fazer alguma coisa, tem que contar uma piada, tem que relaxar a galera. Aí eu não fiz nada disso, eu fui só no foco, né?
porque é muita coisa, né? E é só uma pequena parte, na verdade. Eu passei os conceitos de forma bem superficial, mas é que Spinoza é meio denso mesmo, tá, galera? Então, desculpa se eu, como minha filha havia pedido para contar uma piada, para dar uma relaxada na galera, falar sobre futebol, falar sobre alguma outra coisa, não deu tempo, tá bom? Tranquilão? Pessoal, o Fernando, ele é produtor musical, Fernando? Eu trabalhei com música, evento a vida inteira. O Fernando conhece bastante artista, né? Eu fiz muito show grande, com artistas grandes. Assim como o Rodrigo, a gente toca um violão, um piano, engana de vez em quando, não é, Rodrigo? Pois é, eu vou colocar aqueles stories que você coloca lá tocando o seu piano, violão, da hora. Muito legal. É só Primeiro, agradecer você, Fernando. Obrigado, coração, né? Eu fico lhe devendo essa aí, porque é muito bom aprender, né? Porque o Spinoza não é um autor que eu tenho leitura, né? A gente sabe o básico do básico e é muito bom aprender com o outro, e a galera estava em excelentes mãos, né, nessa aula de hoje, como disse a Paim, quer dizer, o aprendizado. Se você puder depois compartilhar, a gente manda para eles Eu não vou compartilhar aqui, eu mando para você? Isso, pode ser. Estou meio nó cego nesse negócio aqui ainda. Não, a gente combina. Eu queria só, então, agradecer ao pessoal que entrou na aula agora, que vai sair. Obrigado pela presença. Vou ficar aqui com o Fernando um pouco e um bom dia para vocês, uma boa continuação de aulas. Fernando, quiser despedir. Galera, até mais, viu? Tudo de bom para todo mundo. Tchau, obrigada pela aula. Valeu. Por mais que eu tenha saído achando que eu não tenho vontade própria, né? Porque a gente é uma extensão, então a gente seria meio que a gente teria a vontade de Deus. Porque, tipo, a gente é uma extensão dele, tecnicamente. Então, tecnicamente, eu não tenho vontade própria. Tipo, eu tenho vontade dele. Enfim, saí triste. Aí a gente volta nisso. Não é exatamente isso. Falou, Yasmin. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Ana Júlia. Andressa, obrigado. Muito boa aula. Obrigado pela aula. Pessoal, agradecendo aqui, Fernando. Que bom. Obrigado a vocês. Kailane, você crítica aí, fala alguma coisa para nós. Nicole, tchau. Obrigado, Nicole. Valeu. João Pedro. Tranquilo, Rodrigo? Tranquilíssimo.